Vamos receber o pastor Juvenal com um forte aplauso ao Senhor Jesus, amém? Aleluia, boa tarde, a paz do Senhor, glória a Deus, queridos amados. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. A partir do versículo 24. Vamos lá, diz assim, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, sobre a palavra, né? E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Grande a sua ruína, amém? Vamos orar, queridos, aleluia. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva, que alimenta, que fortalece, Senhor, essa palavra, Deus, que revigora a nossa fé. Nós queremos sair daqui, Senhor, nessa tarde com a nossa fé revigorada. Oh Deus, em nome de Jesus, venha nos fortalecer nessa hora. Espírito Santo, o Senhor que inspirou os homens a escrever essa palavra, ó Espírito de Deus, venha também revelá-la a nós, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, amém. Queridos, o tema dessa mensagem é andando em cima de uma palavra. Andando em cima de uma palavra. Esse é o tema da mensagem. 2020, irmãos, 2020 é um ano de muitas conquistas e realizações. Mas essas conquistas e realizações só acontecerão na nossa vida, na minha vida, na tua vida, se nós caminharmos 2020 em cima da palavra, de uma palavra. E nós vamos ver que palavra é essa, né? Aqui você está vendo, nós acabamos de falar de uma passagem bíblica que fala sobre os dois fundamentos, a rocha e a areia. Ou você constrói sobre a rocha, ou você constrói a sua vida sobre a areia. Se você quer conquistas e realizações, você vai ter que construir sobre a rocha. Se você construir sobre a areia, o que diz? Aqui diz que desaba, tudo desaba. Como que eu vou conquistar sobre a areia? Como que eu vou conquistar construindo sobre a areia? Então eu tenho que construir sobre a rocha, mas construir sobre a rocha, aqui diz que é o seguinte, é aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica. Aquele que pratica a palavra de Deus é aquele que anda sobre essa palavra, anda em cima da palavra. É a palavra que é a base da vida dele, é a palavra que é a base das suas decisões, irmãos. Você todo dia tem que tomar decisões, todo dia tem que tomar pequenas, médias e grandes decisões. Todo dia você faz isso, e você precisa aprender que você tem que tomar
tantas decisões, tantas as decisões pequenas, como as médias, como as grandes, você precisa fazer isso em cima da palavra, baseado na palavra. Minhas decisões não podem ferir os princípios de Deus, não podem ferir a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos transporta, irmãos, para andarmos no centro da vontade de Deus. Trazendo para uma linguagem de hoje, a palavra de Deus, ela é o GPS que vai te levar para o destino certo, o céu. Você está numa viagem, nós estamos aqui, irmãos, nós estamos nessa terra como se você estivesse num aplicativo, num carro, né, onde que está te levando para um lugar. Agora, esse carro, irmão, segue um GPS. Esse GPS tem que te levar num destino certo, que é o céu. E esse GPS é a palavra de Deus. Se você não estiver andando ali nesse GPS, se você for buscar atalho, você pode errar o alvo, errar o caminho e perder a salvação. Por isso nós temos que caminhar, andar em cima da palavra de Deus. Quem caminha em cima da palavra de Deus, certamente vencerá os ventos contrários, né? A tempestade, a chuva que virá, e terá uma vida cristã próspera e com muito sucesso, se você realmente viver a sua vida cristã andando sobre a palavra de Deus, em cima da palavra de Deus. Mas pastor, quer dizer então que eu só posso seguir o que diz na Bíblia? É só o que está na Bíblia, é só o que está aqui na palavra de Deus. Então eu só ouço a palavra de Deus, eu não posso ouvir homem nenhum. Não é isso que a Bíblia está dizendo, de forma nenhuma. Eu devo sim ouvir. Tem determinadas pessoas que podem me orientar a andar, né? E eu posso andar em cima dessa palavra, dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a parte final desse versículo, 2 Crônica 20, começando daqui, 1, 2, 3, na quarta linha, diz assim: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor fala, você vai estar seguro, você vai chegar lá no destino certo. Mas também a Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Agora, a questão é: quem são os meus profetas? Entenda isso, irmão. Se a Bíblia diz crede nos... Ela não diz assim, a Bíblia não diz assim: crede nos profetas e prosperareis. Não. Ela diz: crede nos seus profetas. Se tem os meus profetas, é porque tem os profetas de outros também. Mas a Bíblia diz: crede nos seus profetas. Quem são os meus profetas? É muito importante nós entendermos isso. Sabe quem é o meu profeta? É aquele que ora pela minha vida, é aquele que me dá cobertura. Não é aquele que ora uma vez ou outra, eu encontro, vou num culto, tem um pastor de fora e ele ora por mim e tal. Não, é aquele que diariamente está pagando um preço pela minha vida. É aquele que diariamente está me ensinando, está dando cobertura para mim. Os seus profetas, nossos profetas, são a nossa liderança. Pastor Francisco, pastor Alígio, são nossos profetas. Seus profetas, teu discipulador, tua discipuladora é teu profeta. Teu profeta é teu líder de célula, o teu líder de setor, ele é profeta seu, a profetisa, que está te ensinando como conduzir a tua célula, como conduzir o teu discipulado, teu discípulo, como você deve se comportar, o teu discipulador te orienta, como você deve agir, como você deve fazer, e você deve andar em cima dessa palavra. Agora,
os meus profetas, os teus profetas, eles precisam também estar andando em cima da palavra. Eles também precisam estar andando em cima da palavra, para que eles sejam meus profetas. Mas entenda uma coisa, irmãos, você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, tem pessoas que fazem assim, ó, de repente a gente traz um pastor de fora. Irmãos, todos os pastores que nós trazemos para pregar aqui nesse púlpito, normalmente são pessoas que nós já conhecemos, foram bem indicadas. Se tiver algum erro de alguém, se alguma coisa que a gente, foi como é que se diz? Por acaso, foi uma coisa difícil, um acidente. Alguém pegar esse púlpito aqui para pregar de uma forma indigna, pessoa que vem aqui, que a gente autoriza, que a gente chama para pregar aqui, que não esteja digna de estar pregando aqui. Só se for alguém que nos engane muito, sai enganando não só nós, mas como enganando muita gente, enganando o apóstolo Ari, pastor Geraldo, porque normalmente são pessoas que são indicadas, que já passaram no crivo dessa turma aí, que vem pregar aqui. Então são homens de Deus ou mulher de Deus que vêm, mas eles não são seus profetas. Não é porque é um homem de Deus que vai vir, aí você vai abrir o coração para ele e vai seguir a direção que ele vai te dar. Não, eu vou abrir meu coração com os meus profetas, com a minha liderança, e vou seguir a direção da minha liderança. Esses que vêm aqui, eles vêm para nos ensinar alguma coisa, vêm para nos edificar, mas não para nos discipular, não para cuidar da nossa vida, não para direcionar a minha vida, de forma nenhuma. Não são meus profetas. Meus profetas é a minha liderança que eu conheço, a liderança que eu conheço, e o que é mais importante, que me conhece, porque alguém que vem de fora não te conhece. Aí você fala uma coisa, ele te dá uma direção que não tem nada a ver com você, mas por ser um homem de Deus, mulher de Deus, você segue, e aí você acaba se dando mal. Irmãos, eu já ouvi falar, já vi e já vivi com pessoas que deixaram de ouvir os seus profetas e foram ouvir profetas alheios e se deram muito mal na vida. Eu já vi isso. Eu já vi um camarada que entrou nessa igreja falido, arrebentado a vida dele, e eu comecei a orar com ele, eu e o pastor Francisco começamos a orar com ele, fizemos campanhas, e toda manhã ele ligava para mim, eu orava com ele, orientava, e ele fazia como eu falava. Esse homem começou a sair do atoleiro, esse homem começou a prosperar. No mesmo ano ele conseguiu comprar até uma propriedade que ele nunca tinha conseguido comprar, prosperou muito, mas depois começou a ouvir outros profetas. Quando eu soube, estava ouvindo outros profetas, não ouvia mais a gente, não abria mais o coração, e começou a dar ouvido para outros, e outros começaram a falar algumas coisas para ele, começaram a prometer algumas coisas, dizer que ia acontecer isso, acontecer aquilo, e aí ele começou a se fechar para a gente, e eu só ouvi notícias ruins financeiramente, na área financeira, na vida dele. Começou, e eu cheguei com ele: meu irmão, o que está acontecendo? Poxa, antes você falava as coisas para mim, a gente orava, e agora você não quer falar e tal. Não, mas agora eu não vou mais falar, porque não sei o que. Resultado, irmãos, esse homem foi para o buraco pior do que estava quando ele entrou. Ficou numa situação muito pior do que antes. E quando ele chegou na igreja, destruiu tudo: negócios, financeiro e até a família. Por quê, irmãos? Porque foi dar ouvido para outros. Eu não estou julgando que esses outros não eram homens de Deus, eu não estou julgando isso, mas não eram os profetas legítimos dele, não era, e portanto, por não ser os profetas legítimos dele, ele acabou cometendo um erro terrível. Ele saiu
de cima da palavra. Ele estava caminhando na palavra enquanto ele estava ouvindo os profetas dele. Mas quando ele passou, não dar ouvido para os profetas dele, olhar e ouvir outros profetas, ele sai de cima de andar na palavra de Deus. E aí é um erro terrível que alguém pode cometer. Quer ver? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver um bom exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Josué. Vamos ver o exemplo de Josué. Josué capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim, ó, Deus falando com Josué, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus está dizendo para Josué o seguinte: Josué, tu tem que ser forte e corajoso. Sabe para quê, Josué? Para obedecer a palavra que o teu líder, que o teu profeta mandou você fazer. Ser forte e corajoso, para ter o cuidado de fazer como ele mandou. Por que tem que ser forte e corajoso? Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente a pressão para você sair de cima da palavra é muito grande. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Um mundo, querido, onde aqui você ouve os teus profetas dizendo o que você deve fazer, e lá fora no teu trabalho, tem o teu patrão, o teu chefe, tem não sei quem lá, um vizinho, tem um coleguinha, tem não sei o quê, que quer que você faça totalmente diferente. Tem um lá dizendo que é isso, rapaz, esse negócio de ir para a igreja, isso aí, ó, para com isso, não tem problema você tomar uma cerveja, gente, não tem problema você tomar uma cervejinha, não, para com isso, não fica nessa, sabe, o que o teu pastor está falando, não tem nada a ver, lá na igreja que eu frequento, lá a gente toma vinho, o pastor disse que não tem problema nenhum, na igreja que eu frequento toma cerveja, tu não pode tomar em público, mas se tomar lá dentro da tua casa, não tem problema nenhum. É assim que dizem. Uma vez, estava conversando com um casal, e aí, de repente, na conversa lá, casal da igreja, aí uma falou assim: não, é porque toda manhã, a gente toma, né, ela e o marido tomava um licor, toda manhã, né, uma taça de licor. Aí eu falei: mas como licor? Com álcool alcoólico? Com licor mesmo, alcoólico. Mas eu falei: mas como que toma? Por que isso? Não, é bom para a garganta. Mas como assim? Não, é que um pastor que nós hospedamos na nossa casa, ele ensinou para a gente que não tem problema, que tomar um licorzinho todo dia de manhã em jejum, não sei, é bom para a garganta. Aí eu falei assim: olha, você já sabia que fumar um baseadozinho de vez em quando é bom também para... O pessoal diz que fumar um baseado, né? Estão dizendo que maconha é bom para quem tem epilepsia, que maconha é bom para não sei para quê, hein? E aí, o que você acha? O que você acha, hein? Dizem também que tomar uma cerveja é bom para flora intestinal, que não sei o que lá. Meu irmão, pare com isso. Quer ficar bom da garganta? Vai na drogaria e compra lá vai gargarejar um Cepacol, não sei nem se ainda existe ainda. Ou então vai ali na Copaíba ali. Vai lá. Mas para que tomar bebida alcoólica? Por que não perguntou para o seu profeta? Vai perguntar, vai seguir um profeta alheio, irmão? Sabe, nós temos que ter cuidado com isso, querido. Nós temos que andar em cima da palavra de Deus, em cima da palavra que o meu profeta dá. Olha, irmãos, eu vou te falar, eu estava falando hoje, ali na reunião com os pastores. Recém-casados, pouco tempo de casado, eu lembro que o pastor Francisco chegou comigo e disse assim: Juvenal, vai lá na Caixa Econômica e vai lá ver se tu consegue para financiar uma casa para ti. Falei: pastor, como que eu vou financiar uma casa, pastor? Não tem, a minha renda é muito baixa.
Não, mas vai lá, conversa com o cara. E eu fiquei resistindo, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o pastor de vez em quando chegava comigo e falava isso. E aí eu enrolava e acabava não indo. Irmãos, e ele de novo, rapaz, vai lá, tu já foi lá na Caixa Econômica? Não, vai lá, rapaz, vê lá isso aí. Irmãos, eu resolvi ir, só para depois dizer para o pastor Francisco, pastor, eu fui lá e não deu certo. Eu fui nessa mentalidade, sabia? Eu fui assim, não, eu vou lá, pastor, olha, eu já fui lá, realmente não dá certo e tal. Eu fui. Aí quando eu chego lá, eu fui logo atendido. Um senhor lá, quando eu olho já o responsável pela parte da habitação, eu já olho assim, no anel dele, era aquele anel de maçom. Aí eu digo, vixe, aí agora que não vai dar certo mesmo. Quando eu falar que eu sou pastor, aí que pronto, aí que fecha tudo. Aí eu fui, aí chegou lá, aí ele me atendeu, aí eu conversando lá mais ou menos com ele, ele pegou, chamou uma outra funcionária lá, e chamou, fala o seguinte, atende ele aqui. A menina era uma crente, irmão, que foi nos atender. Aí ela olhou lá, eu vi e disse, ela disse, olha, aqui dá para financiar aqui, se eu procurar aí por aí, uma casa de 55 mil, dá para financiar aqui. Aí 55 mil, isso eu acho que era em 2002 mais ou menos. Casei em 2001, acho que era em 2002. Aí eu falei, mas uma casa de 55 mil, toda documentada, vai ser difícil, mas nós rodamos. Aí procuramos. Eu fui achar uma casa lá no Conjunto Juruá de 78 mil. 78 mil. Aí eu falei para a corretora, já apliquei fé. Eu falei para ela, se a dona fizer por 70 mil, eu compro. Aí a mulher ligou para a dona aceitou 70 mil. Aí eu digo, agora eu vou ter que voltar no banco. Vamos ver se eles financiam 70 mil. Eu voltei, eu já estava em cima de uma palavra. Eu fui para lá achando que não ia dar certo, de repente a coisa abriu. Eu digo, opa, eu estou aqui, a palavra do profeta está dando certo. Aí eu voltei lá, cheguei com a mocinha lá, falei, moça, é o seguinte, eu só encontrei uma casa de 70 mil. Vê se dá aí. Ela disse, tá bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ela foi lá no computador, só dá, 70 mil dá. Eu digo, glória a Deus, pronto, financiei a casa. Estou até hoje pagando. Mas, se eu não tivesse ouvido, se eu não tivesse andado em cima da palavra do profeta, talvez até hoje eu estivesse sem casa, não tivesse casa própria. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. E aqui Josué, Deus fala para ele, te esforça-te, tenha cuidado, ser forte, para que você possa cumprir toda a lei que Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para onde você andar, você tem que andar em cima da palavra de Deus, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Se você fizer isso, a Bíblia diz que você será bem-sucedido aonde quer que você andar. Não importa, irmãos. Eu vou passar as férias no Rio de Janeiro. Fomos passar as férias no Rio de Janeiro, eu e minha esposa. Irmão, impressionante. Tudo que a gente ia fazer, o pessoal dizia, ei, não, é perigoso. O pessoal da família dela disse, mas peraí, eu venho para cá, para o Rio de Janeiro, venho aqui para a praia aqui, eu quero conhecer a praia, eu não posso tirar uma foto? A gente ia puxar aqui, não, peraí, o que eu vim fazer aqui? Ficar só olhando esse negócio aqui, com medo, ficar olhando para lá, não, peraí, eu quero entrar lá na praia, eu quero ir lá na areia, eu quero ir lá na água, fomos lá naquela, que tem lá em Botafogo, aquela lagoa lá, que tem um pedalinho, fomos lá naquele pedalinho, vamos andar, aproveitar. Para aí, eu estou andando na palavra de Deus. Se eu estou andando, Deus está me guardando, está me protegendo. É claro que eu vou ser prudente. A Bíblia, a própria palavra diz para nós sermos prudentes. Mas também eu não posso ficar com medo de tudo, Andar em todo lugar com medo. Então, aonde quer que andares, a Bíblia está dizendo
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aqui está dizendo, irmãos, duas coisas: que você tem que ter cuidado para obedecer, para andar na direção que a tua liderança está dando, na direção do que Moisés está ordenando. E também diz para que você não se aparte, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na palavra de Deus. E diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Para onde você for, você será bem-sucedido, se você estiver, andando em cima da palavra de Deus, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. Se você fizer conforme a palavra de Deus diz, você certamente será bem-sucedido como Josué. Josué, querido, foi um grande conquistador. Josué teve mais conquistas do que o próprio Moisés. Josué, querido, foi um líder de sucesso. Porém, ele tinha um segredo. O principal segredo de Josué, sabe qual era? Era andar em cima da palavra de Deus, em cima da palavra do seu líder. Olha o que diz em Josué capítulo 11, versículo 15. Diz assim, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Josué teve o cuidado para não deixar de cumprir uma palavra sequer, irmãos. Ele cumpriu tudo. Só para você ter uma ideia, irmão, Deus leva tão a sério que a gente cumpra a palavra que Ele diz, que Moisés foi punido por Deus, só porque Deus falou assim para Moisés: fala para a rocha, que ela vai mandar água. E Moisés, em vez de falar, ele pegou o bastão e ele tocou na rocha. Só porque em vez de falar, ele tocou na rocha, ele foi punido por isso. E aqui Josué teve todo o cuidado de fazer conforme o Senhor mandou, não deixou que uma palavra sequer caísse por terra. Se cumpriu todas as palavras, ele praticou todas as palavras, ele andou em cima da palavra de Deus e da palavra do seu líder, do seu profeta Moisés. Agora você quer ver um mau exemplo? Um exemplo ruim de quem deixou de andar em cima da palavra de Deus e que se desviou para a direita, se desviou para a esquerda, se desviou para tudo quanto é lado, e o resultado foi triste. Exemplo do rei Saul. Rei Saul, que começou muito bem, irmãos. Rei Saul foi ungido rei por ordem de Deus. E ele começou muito bem, obedecendo em tudo. E enquanto ele obedecia em tudo, ele conquistou muitas guerras. Ele conquistou muitas coisas. Mas Saul, um dia, cheio do poder, começou a achar que ele não precisava seguir literalmente a palavra de Deus, que ele não precisava seguir integralmente a palavra de Deus. E aí ele começou a fazer bobagem. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 1, é uma leitura um pouco longa, mas preste atenção que eu vou ler rápido. 1 Samuel 15, 1, disse Samuel a Saul, Samuel falou para Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel.
Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Irmãos, olha a preocupação do profeta, a preocupação do homem de Deus, de dizer para o rei Saul: Saul, preste atenção, atenta bem para o que eu vou te falar, atenta para a palavra de Deus agora, vou falar para ti, preste bem atenção, ou seja, para ti não errar, para você não fazer nada diferente, atenta agora, pois agora as palavras do Senhor, versículo 2, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Versículo 3, vai pois agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupe. Olha só, irmãos, a ênfase do homem de Deus, a ênfase de Deus, destrói totalmente e nada lhe poupe. Irmão, se é para destruir totalmente, não vai sobrar nada, mas Deus faz questão de dizer, destrói totalmente, e preste atenção, e nada lhe poupe, nada, não vai ficar nada, está ouvindo? Nada, é a palavra de Deus, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumento, mata todo mundo, até piolho se estiver lá, mas Deus mandou matar tudo. Versículo 4, Saul convocou o povo, os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus, era um povo que estava no meio do povo de Amaleque, disse assim, ó, ide-vos, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então preste bem atenção, até aqui ele está fazendo o correto, porque Deus mandou destruir os amalequitas, e lá no meio estavam os queneus, então ele podia, não, eu vou matar, sair todo mundo, ele já estaria errando. Não, é só os amalequitas, os queneus podem sair, saem daí porque o negócio vai pegar para os amalequitas, até aí tudo bem, mas olha só, e aí o que aconteceu? Chegando, pois, Saul mandou os queneus sair, porque eles ajudaram, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Versículo 7, então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Aqui começa Saul a se desviar para a esquerda e para a direita. Aqui no versículo 8, quando diz assim, tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas. Para aí, Deus mandou deixar alguém vivo? Ninguém, era todo mundo morto. Agora, principalmente o rei, esse que era para morrer mesmo. E o que Saul fez? Pegou o rei vivo, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Eu acho que ele pensou assim, não, vou matar todo mundo, mas o rei eu vou manter aqui, não sei qual era o interesse dele, se queria fazer uma negociação com aquele rei, não sei qual era, mas ele manteve o rei vivo, e aí destruiu tudo. Versículo 9, e Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor, não só o Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram o povão e mantiveram vivo o rei.
destruíram todos os animais que estavam feios, magro, velho, tudo que estava doente, foram destruindo tudo. Mas os melhores animais, os gordos lá, eles, mantiveram o melhor e destruíram o resto. Eles decidiram, Saul decidiu não cumprir integralmente a palavra de Deus. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Deus sabe todas as coisas, ninguém esconde nada de Deus. E aí a palavra de Deus chega para Samuel dizendo, versículo 11: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Ele deixou de andar em cima da palavra de Deus. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele, Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. Versículo 13. Veio pois Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Aí quando Samuel chegou, Saul já foi logo recebendo Samuel dizendo assim: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha só o mentiroso, é um abismo chamando outro abismo. Ele não andou em cima da palavra e já começa mentindo, já começa querendo enganar o profeta, e diz assim: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Aí o profeta diz assim: que balido, pois, de ovelha é esse nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Ou seja, ninguém vem para a guerra trazendo ovelha, ninguém vem para a guerra trazendo boi. Então que negócio, que balido é esse de ovelha que eu estou ouvindo? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo, ô Saul? Como é que tu destruiu tudo? Versículo 15, respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Versículo 16, então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Versículo 19: porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, sim, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus está dizendo: Saul, obedecer a palavra, andar em cima da palavra, é o que mais Deus espera de qualquer pessoa. Irmãos, o sacrifício, Deus gosta do sacrifício, Deus gosta do jejum. Nós estamos no jejum de 21 dias, 21 dias de jejum, irmãos. Você quer conquistas?
quer realizações na sua vida, tem um preço para pagar. Jejum. Nós vamos jejuar esse ano. Todo ano a gente jejua 21 dias no começo do ano. Depois chega em março, mais 40 dias, né? Nós não estamos só na retórica, só em dizer assim, botar num telão assim, ano das conquistas e realizações. Ó, tem um preço a pagar. Ah, pastor, mas aqui está dizendo que Deus não gosta de sacrifício. Não, não está dizendo isso. Está dizendo que Deus, Ele não tem tanto prazer em sacrifício, quanto tem em que se obedeça a sua palavra. Ou seja, Ele tem prazer sim em sacrifício, mas o prazer dele é maior na obediência à sua palavra. A obediência à palavra de Deus está acima de qualquer coisa, irmão, de qualquer sacrifício. É a obediência à palavra de Deus. O resultado nós sabemos. Por causa disso aqui, Saul virou um derrotado, arrebentou com o reinado dele, arrebentou, querido, com a família dele. Tudo desmoronou na vida do rei Saul, porque ele deixou de caminhar, de andar em cima da palavra de Deus, em cima da palavra do profeta, e ele passou a fazer aquilo que ele achava que era melhor. Esse é um erro terrível. Esse é um exemplo a não ser seguido, queridos. Nós precisamos estar firmes. E sabe de uma coisa? O nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele tem usado nesse tempo umas estratégias, no sentido de convencer as pessoas, os crentes principalmente, que o mundo mudou. Ah, gente, para aí. Hoje o mundo é totalmente diferente. O mundo mudou. As coisas mudaram. Nós estamos vivendo na modernidade, na pós-modernidade. Os relacionamentos e os valores agora são diferentes. Né? Nós estamos aí com a internet. As coisas agora são diferentes. A igreja precisa acompanhar as mudanças do mundo. Portanto, a palavra de Deus, ela já não é tão válida assim. A palavra de Deus, a Bíblia, ela está ultrapassada. Eles não dizem isso, irmão, literalmente. Porque eles sabem que o diabo sabe que se falar que a Bíblia está ultrapassada, se for querer ensinar para a igreja que a Bíblia está ultrapassada, ele não consegue enganar ninguém, mas ele consegue fazer com que você fique ali pensando, não, isso aqui já mudou, agora é diferente, Deus vai entender. Não, isso aqui eu tenho certeza que Deus já entende como é que é. Isso aqui era só para aquela época. Isso aqui era só para aqueles judeus da época. Ah, isso aqui não é para agora. Não, esse tempo já passou. Sabe, querido, porém o cristão verdadeiro, ele não irá cair nesse engano, sabe por quê? Porque o crente verdadeiro, ele anda sobre a palavra, e ele conhece a palavra, e a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 24, versículo 35, bota aí no telão, Mateus 24, 35, o crente que anda sobre a palavra, e anda em cima da palavra, ele conhece essa palavra que diz assim, ó, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Pode mudar o mundo, pode mudar o que for, mas a palavra de Deus não muda. A porta continua estreita do mesmo jeito, irmãos. A porta não enlargueceu nem 1 milímetro. Ela continua estreita do mesmo jeito. O pecado que era antes continua sendo hoje. O mesmo pecado que se cometia na época de Saul, o mesmo pecado que se cometia na época de Adão e Eva, ele continua sendo pecado hoje.
porque a palavra de Deus é a mesma, porque a porta continua estreita do mesmo jeito, e só nos resta, irmãos, é andar em cima dessa palavra. Não importa o que o mundo fale, não importa até o que outros crentes de outras igrejas falem, mas o que importa é que a minha liderança, e nós vamos continuar andando sobre a palavra, e vamos continuar ensinando a igreja a andar em cima dessa palavra que não mudou e não vai mudar até a volta de Jesus. Feche seus olhos, deixe o Senhor falar contigo.